Irmãos, graças a Deus, para mim é motivo de bastante alegria, porque sempre falar de Jesus é muito bom e passar para outras pessoas, aquilo que Deus tem deixado para nós de bom, para mostrar o seu poder, a sua palavra. E é muito bom pregar a palavra de Deus. E eu vou pregar a palavra, e primeiro vou ler aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 12. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 12. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém. Nós estamos aqui, então, diante de uma palavra, em uma situação que nós podemos ver as maravilhas que Jesus fazia no seu ministério antes da sua morte. Nós vemos aqui Jesus chegando na cidade de Naim e ia com ele uma grande multidão. Aquele tempo, quando Jesus andava aqui na terra, ele ia fazendo muitos milagres. Então, seguiam ele muita gente. Havia pessoas que estavam necessitadas, precisavam ser curadas, ter os seus problemas resolvidos, e eles precisavam muito de Deus. Então, Jesus era uma solução, a luz que estava chegando. Muitos acreditavam que ele era o Messias, o enviado de Deus para salvar o povo. E então muitos iam seguindo Jesus. Outros, muitas vezes, não queriam ser curados, não queriam ser abençoados, iam apenas para saber quem era Jesus e o porquê que ele estava ali andando com aquele monte de pessoas em volta dele. Queriam saber se era verdade, os milagres que ele fazia. Uns eram só para criticar, outros verdadeiramente queriam saber o que era, para talvez também virar um seguidor dele. E ele andava sempre com os apóstolos, que ele mesmo escolheu. E então nós vemos que aquela multidão que estava com Jesus entrando na cidade, ali reinava a paz, a alegria, a felicidade. Aquela multidão estava muito feliz seguindo Jesus. Mesmo aqueles críticos, mas eles viam as obras que Jesus fazia, eles viam Jesus operando maravilha. E então aquela multidão era uma multidão com muita paz, com muita alegria, com muita esperança. E Jesus, quando entra na cidade, vem saindo outra multidão. Só que essa multidão era ao contrário da multidão que estava com Jesus. Era uma multidão triste, sem esperança, revoltados. E havia ali, junto com aquela multidão, uma mulher viúva, que ela certamente já era triste por ser viúva, porque perdera o seu marido, e ela tinha só um filho, e esse único filho dela faleceu.
e ela o estava levando para ser enterrado. Então nós vemos ali uma multidão totalmente oposta àquela que estava com Jesus. Essa multidão estava sem fé, sem esperança, sem alegria, era muito choro, muita tristeza. E nós vemos então que as duas multidões se encontram. E Jesus, quando vê aquela mulher, ele se move de íntima compaixão, porque Jesus, ele nos ama, ele é aquele a quem Deus diz na sua palavra, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o amor de Deus. Deus o enviou para nós, o enviou para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Salvador. E Jesus então, vindo aquela cena, moveu-se de compaixão e aproximou-se e tocou ali naquele caixão onde levava aquele rapaz, e logo pararam, não sabia o que ele ia fazer. E a Bíblia diz que Jesus mandou que aquele moço levantasse, e na mesma hora aquele moço sentou e falou, e todos viram aquele grande milagre. E diz que foi um milagre tão grande que aquilo espalhou pela cidade toda. E nós vemos aí Jesus transformando aquela multidão que estava triste e alegre. Essa multidão agora ficou igual à multidão que acompanhava Jesus. Ficaram todos alegres, todos felizes, porque aquela moça, aquela viúva, agora também estava feliz, porque Jesus abençoou ela de uma maneira muito grande. Ela que estava com a vida acabada, com a vida destruída, porque era o único filho dela, a única coisa que ele tinha. Muitas vezes na vida nós passamos por essas situações em que às vezes temos poucas coisas para nos dar motivo para viver. Principalmente, as pessoas às vezes que têm um filho e que perde. E nós vemos acontecer muito isso hoje em dia, por causa da violência. Mas Jesus, ele pode suprir esta tristeza, ele pode transformar essa tristeza dos nossos corações, porque ele é poderoso e ele foi enviado por Deus para nos abençoar. Naquela época nós vemos ali Jesus fazendo aqueles milagres maravilhosos, e a sua fama ia crescendo pelas cidades, para que o povo soubesse que Deus estava velando pelo povo, que Deus estava chegando, que estava enviando a solução para os problemas deles, estava enviando o Salvador, aquele que podia ser o Cordeiro de Deus, porque Jesus, até aquela época, os homens, quando pecavam, a única maneira deles ter os pecados perdoados por Deus era costume se matar um cordeiro, se imolar um cordeiro, e através desse ato, o sangue do cordeiro ser derramado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, as pessoas que levavam esse cordeiro para os sacerdotes, eles alcançavam o perdão dos seus pecados. Mas Deus mudou isso quando ele enviou seu Filho, porque seu Filho era o Cordeiro de Deus. João disse que ele era aquele que ia tirar o pecado do mundo. João Batista, que veio
veio para preparar o caminho de Jesus, conforme havia sido dito pelos profetas. Quando Jesus veio, que ia se batizar com ele, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou assim: eu vos batizo com água, porque João começou batizando o povo na água. E ele disse: mas esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus veio e começou a fazer aqueles milagres maravilhosos, mas a intenção de Jesus era trazer o povo, mostrar o poder de Deus e também mostrar que ele era a salvação. Porque até aí o homem em pecado, ele, como eu acabei de falar, levava o cordeiro para ser imolado ao sacerdote, e até aí o homem não poderia ter contato, não poderia falar com Deus, porque Deus é santo, e o homem, para chegar a Deus, ele precisava de um sacerdote. Mas Jesus, depois que ele veio na terra, ele foi morto, após realizar todos esses milagres, mas ele foi pego e foi crucificado. E depois, em 3 dias, ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Mas tudo isso já era previsto pelos profetas, que isso ia acontecer, para hoje nós podermos ter a salvação da nossa alma. O objetivo de Jesus, até hoje, a igreja de Cristo, Jesus deixou a ordem. Ele disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberes algumas coisas mortíferas, não vos fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus já deixou essa ordem, que hoje continua a mesma operação de milagre que Jesus operou na terra. Basta que nós crermos, é só estender as mãos e orar pelos enfermos. E Jesus cura aquele que tem fé, que necessita de cura, que necessita de resolver um problema. Isso não mudou. Jesus, ele hoje está aqui em nosso meio. A palavra dele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará em nosso meio. Nós hoje estamos aqui com um pouco número de pessoas, mas Jesus está aqui conosco, porque ele prometeu. E qualquer coisa que você necessite, basta que você creia e peça que ele o fará. Jesus, ele cuida de nós. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. A Bíblia diz que hoje ele está à direita de Deus, no trono, intercedendo por nós. Tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome dele, ele fará para conosco. O que nós necessitarmos, porque ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o nosso pão, a que alimenta a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o nosso Deus. Então, basta que nós acreditamos nisso. Claro que no mundo Jesus mesmo disse que teremos aflições. Nós não seríamos felizes para sempre.
quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós vamos ter dificuldade, mas Jesus, Ele vai nos abençoar, nos dar força para nós termos vitória enquanto estivermos na terra. Hoje, na leitura oficial, foi falado aqui do apóstolo Paulo e Silas, quando eles estavam aqui continuando a obra de Jesus. Então eles pregavam pelas praças, pela cidade, também continuando a obra de Deus. E eles falavam de Jesus Cristo. E havia um homem que usava uma moça por adivinhação. E o apóstolo Paulo descobriu que aquela moça, ela estava possessa de um demônio. E ele expulsou esse demônio da moça, e os seus senhores não puderam mais fazer ela adivinhar, porque ela adivinhava por espírito maligno. E então, por causa disso, os senhores daquela mulher adivinhadora, daquela moça, eles mandaram prender Paulo e Silas. Antes mandaram dar chicotadas neles. E os dois foram presos. E na prisão eles estavam ali, os dois, além de estar dentro de uma prisão, os pés deles estavam no tronco, eles não podiam deitar e dormir, porque eles estavam com dores das chibatadas que levaram. E aquele tempo, o tipo de chicote que se usava, arrancava a mesma carne. Então ele estava ali sofrendo. Mas eles ali deram um exemplo para nós hoje. Porque muitas vezes, quando estamos sofrendo algum problema, nós murmuramos, como até o pastor Daniel estava falando, e reclamamos às vezes, até com Deus, porque isso está acontecendo na minha vida. A pessoa não está aguentando, mas a melhor forma de vencer esses tipos de luta, esses momentos ruins em nossas vidas, é nós nos apegarmos a Deus, a Jesus, é orarmos, é cantarmos. E foi o que eles fizeram. Eles, em vez de estarem ali se lamentando, o apóstolo Paulo e Silas ali, eles sabiam que eles tinham Deus, que eles estavam fazendo a obra de Deus. Então Deus ia tomar alguma providência, ia de alguma maneira abençoar eles. E se eles também não fossem abençoados, eles iam continuar assim, porque eles acreditavam que se daquela vida ali eles morressem, eles estavam salvos, porque eles creram no Salvador, creram em Jesus Cristo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus. A Bíblia diz aqui, foi no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam e oravam, e os outros presos escutavam. E de repente, no meio dos louvores, Deus balançou a terra de uma maneira, nós vemos ali o milagre de Deus, que não derrubou tudo não, porque num terremoto cai tudo, né? Algumas casas ficam em pé, mas as outras derrubam, muitos morrem, outros não. É uma coisa terrível, mas aquele terremoto ali foi só para Deus abençoar e salvar uma alma. Somente as celas e as cadeias que prendiam eles que soltaram. Era como se Deus estivesse mostrando que eles estavam libertos. Abriram-se as portas das prisões e as cadeias das mãos e dos pés deles soltaram. E o carcereiro, aquele tempo, se ele deixasse os presos fugir, ele pagava com a vida. E aquele carcereiro ficou apavorado, mas ele viu aquele milagre maravilhoso. Então, mesmo assim, ele pensou, vou me matar porque eu vou ter que pagar isso que aconteceu. Porque ele achou
que todos os presos fugiram. E quando ele ia se matar com a espada, o apóstolo Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E ele, todo tremendo, chegou perto deles e falou na hora. Ele viu aquele milagre maravilhoso de Deus através do louvor e oração. E ele acreditou que Jesus era poderoso, que Jesus era Deus. Acreditou que Deus estava ali naquele ambiente e que fez aquele milagre, balançou aquele cárcere e não deixou que ninguém morresse, só abriu as portas e soltou todos eles. Então ele já perguntou, ele fez uma pergunta que a humanidade toda deveria fazer. Ele disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E o apóstolo Paulo respondeu somente assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ele disse que bastava ele crer no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e seria salvo ele e a casa dele, ele e a família dele. E a Bíblia diz que aquele homem então aceitou Jesus como Salvador. Depois pegou Paulo e Silas, levou na casa dele e cuidou das feridas dele, cuidou dele, certamente os alimentou, e eles não saíram dali da prisão, continuaram ali até que os soltasse. Mas mostra a operação de Deus maravilhosa pelos seus servos. E hoje é a mesma coisa, quando nós necessitamos de Deus, quando nós não murmuramos, quando nós simplesmente pensamos em orar a Deus e confiamos, entregamos nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas doenças, quando entregamos na mão de Deus, então Ele nos abençoa. Isso nunca mudou, nem mudará, porque Jesus Cristo é o mesmo. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta que nós cremos, basta que nós acreditemos que Ele é o mesmo. E nós então encontraremos soluções para os nossos problemas, cura para as nossas doenças, veremos milagres maravilhosos, porque Jesus Cristo é o mesmo, aquele mesmo que mudava o destino de multidões, como nós falamos aqui no começo. Ele andava com a multidão e as pessoas certamente ficavam felizes e alegres por ver tantos milagres, tantas maravilhas que ele fazia. Ele transformava multidões tristes em multidões alegres. Ele é o mesmo que está aqui hoje, está aqui e intercede por nós entre o céu e a terra. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Jesus faz, né, irmão? A promessa dele. Falou que vós fareis as mesmas obras que eu faço, ainda farei maiores, porque vou para o Pai. Amém? Mas ainda gostaria de saber, nessa noite, tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Ou tem alguém que deseja se reconciliar com Jesus? A oportunidade está aberta, tá? Até o final do culto. Mas vamos nos colocar de pé, vamos orar. As horas já estão avançadas, né? Está culto abençoado, né? Que Deus possa continuar abençoando o presbítero Sérgio, né? E também os irmãos. Nós vamos orar agora pelos lares, pela família e pelo término do culto.
Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nesse momento vemos te apresentar todas as famílias aqui representadas, cada lar aqui representado, os teus filhos, as tuas filhas, que deixaram seu lar, seus afazeres para estar na tua casa. Vai visitando cada família aqui representada, ó Deus, os filhos, netos, pai, mãe. Meu Deus, vai visitando os lares nessa hora. Envia os teus anjos com espada de fogo e vassoura de fogo, vai varrendo todo o mal de dentro dos lares, vai trabalhando na vida de todas as famílias aqui representadas, porque é uma promessa tua, a qual está registrada ali em Atos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui na certeza que o Senhor está cumprindo, ó Deus, essa palavra na nossa vida, na nossa família, na noite desse dia. Visita os lares nesta noite, meu Deus, visita cada lar representado e vai libertando, assim como o Senhor libertou aqueles presos, caiu aqueles grilhões, abriu aquelas portas. O Senhor vai abençoando, meu Deus, todas as famílias, quebrando as correntes, arrebentando os cadeados, abrindo as portas, meu Deus, e dando vitória. Repreende toda a enfermidade, todo o mal, joga por terra os laços, joga por terra toda a fúria do adversário, abre as portas de emprego, prospera, meu Deus, os teus filhos, coloca tudo no seu devido lugar, muda o quadro, muda a história, meu Deus, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, toma cada vida nas tuas mãos, concede desejo de cada coração, cada necessidade, cada petição nessa noite, porque o Senhor nunca despediu ninguém vazio, e hoje não é diferente. Meu Deus, que os teus filhos venham sair daqui abençoados, ó Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço. E se esse trabalho está terminado, o Senhor recebe como um cheiro suave, de aroma agradável, diante das tuas narinas, nos despede na tua paz. Vai com os teus filhos e fica aqui conosco, coloca anjo nessas portas, nesse portão, nesse quintal, nos guarda nesse lugar e nos livra de toda a retaliação. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos que amem e aguardem a sua vinda e que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.